É, galera, nem tudo são flores e o Galaxy S21 FE, assim como qualquer outro smartphone, também possui seus pontos negativos. Depois da vinheta, nós vamos descobrir o que esse smartphone poderia ter de melhor. Bom, galera, o primeiro ponto negativo do Galaxy S21 FE, que poderia ser melhor até pela faixa de preço que ele custa, é o seu acabamento, tá? Então ele vem aí com um acabamento de plástico na traseira, então eu acho que poderia ter um carinho um pouco maior pela Samsung aí, né? Eu acho que poderia ser vidro ou então metal na traseira, ou pelo menos ser um plástico de melhor qualidade. Porque quando você vem aqui e toca no smartphone, dá umas tocadinhas aqui no smartphone, ó. Não sei se vocês vão conseguir perceber. Mas ele tem um acabamento bem parecido com o que você encontra na linha A. Ele tem esse plástico que é meio oco, sabe? É um plástico meio oco que, se você dá uma apertadinha, ele dá uma afundada. E realmente é um plástico meio oco mesmo, sabe? É um plástico realmente que não passa uma sensação de muita qualidade. Então, nesse caso aqui, a Samsung acabou economizando um pouco para poder entregar, por exemplo, uma tela de melhor qualidade, né? Uma câmera de qualidade também. A Samsung acabou aí cortando custos na questão aí do acabamento. Então, você tem aí um plástico bem furreca, vamos dizer assim, que não é dos melhores, né? Poderia ser bem melhor, pelo menos um plástico de melhor qualidade. Não é à toa que o próprio Realme GT Master Edition, que está gravando esse vídeo aqui nesse exato momento, possui um plástico com melhor acabamento. O toque dele é muito melhor, não é aquele plástico que afunda, não é aquele plástico que tem um toque oco, vamos dizer assim, né? Então, fica aí a primeira ressalva do dispositivo. Bom, galera, o segundo ponto negativo aqui do smartphone, sem sombra de dúvidas, é a sua bateria, tá? Ele vem equipado aí com uma bateria de 4.500 mAh de capacidade e, pelo fato dele ter um processador extremamente poderoso, acaba que ele se torna gastão também, né? Então, é um processador gastão, consequentemente, a bateria não é das melhores. Como vocês podem ver aqui, por exemplo, eu estou aqui agora, nesse exato momento, com 64% de bateria, e nós vamos dar uma olhadinha aqui nas configurações, como é que está aí a questão da autonomia. Então vamos vir aqui em bateria, vamos clicar no gráfico, e como vocês podem ver aí, ó, 2 horas e meia de tela e 2 horas e 42 de tempo de standby, que é uma média bem fraca, vamos por assim dizer, né? Não é uma média muito boa. Geralmente você vai fazer aí com seu smartphone uma média entre umas 5 horas e meia a 6 horas de tela, dependendo da sua utilização, tá? Você pode sim capar alguns recursos do smartphone para poder ter mais bateria, ter mais autonomia de bateria, mas aí já fica a seu critério, né? Eu particularmente não gosto muito de capar alguns recursos que eu sei que eu vou utilizar, né? O 120 Hz, por exemplo, né? Se você quiser, você pode colocar a tela em 60 Hz e vai ganhar uma horinha e meia aí a mais de bateria, né? Mas eu particularmente gosto de utilizar a tela em 120 Hz, então eu acabo usufruindo do smartphone da sua máxima potência, tá? Então, a bateria desse smartphone é um ponto negativo e se você for comprar um Galaxy S21 FE, você tem que estar ciente disso, beleza? O Galaxy A54, né, que é o principal concorrente dele aí na faixa dos R$2.000 da própria Samsung, vai ser uma opção mais interessante se o seu tipo de uso é mais para bateria, se você foca muito em bateria no smartphone. Se você tem esse foco, então eu te sugiro comprar o Galaxy A54 5G, que esse sim vai te oferecer uma boa experiência de bateria, beleza? Bom, galera, outro ponto negativo, tá? O terceiro ponto negativo desse smartphone aqui é a questão do carregamento, tá? Se a bateria não é das melhores, infelizmente o carregamento também não é tão bom assim para compensar a baixa autonomia. Então você tem aí um carregador de 25 watts, tá? É um super fast charge aqui da própria Samsung de 25 watts de potência, tá? Esse aqui já veio na caixa do meu S21 FE, tá? Tem alguns lotes aí, os lotes mais recentes estão vindo aí com o carregador na caixa, isso é muito bacana.
porém a potência dele fica bem abaixo aí do que as concorrentes chinesas costumam entregar, né? Então, geralmente, os concorrentes chineses costumam entregar aí carregadores de 65 watts, 80 watts. Eu acho que pelo menos uns 50 watts o aparelho merecia, né? Porque é aquilo que eu falei, cara. Não precisa necessariamente ser um carregador ultra mega power de 240 watts, mas pelo menos um carregadorzinho ali de 50, de 60 watts, eu acho que já daria conta do recado, tá? Porque é meio complicado você ter um smartphone que carrega em mais de uma hora e demora mais de uma hora para carregar em pleno 2023, principalmente levando em consideração a faixa de preço que ele custa. Se fosse um smartphone de entrada, até dava para passar. Eu acho que esses 25 watts aqui já seriam mais do que o suficiente. Mas para um smartphone dessa categoria, já era de se esperar um carregamento um pouco melhor, né? Bom, para vocês terem uma ideia aqui, né, uma noção de comparação, esse aqui é o carregador do Realme GT Master Edition, tá? É um carregador aí da Realme, ó, como vocês podem ver, ó, Super Dart, tecnologia Super Dart da Realme. Como vocês podem ver, ele é um trambolho, né? Mas ele tem aí 65 watts de potência e eu acho que nesse ponto aqui a Samsung precisa investir um pouco mais, tá? Então olha a comparação aí mais uma vez, ó, carregador do Realme GT Master Edition, tá? Intermediário da Realme aí que carrega em 30 minutos contra o Super Fast Charge aí da Samsung, que demora mais ou menos aí entre 1h15 a 1h20 para ter sua carga completa, tá? Então esse aí é um ponto negativo do smartphone, beleza? Bom, galera, um outro ponto negativo desse smartphone também é a sua câmera frontal. Não que ela seja ruim, de jeito maneira. É uma câmera muito boa, que tem uma resolução bacana, tem 32 megapixels, tem uma qualidade bacana, consegue gravar em 4K 60 nativamente, então esse é um ponto muito positivo também. Não deixa de ser uma câmera boa. Não chega a ser uma câmera excelente, mas não é uma câmera péssima. Mas ela não é excelente por qual motivo, Rafa? Simplesmente pelo motivo de que, indo em contramão da linha principal, da linha S21 principal, essa câmera não possui autofoco na frontal. Então, quando você aproxima um pouco mais do seu rosto, quando você dá aquela aproximada bem próxima mesmo do seu rosto e tenta focar, você não consegue, simplesmente porque o smartphone tem foco fixo. Ele poderia ter um foco variável, né, para poder você ter aí essa versatilidade, né, de você gravar com a câmera frontal, aproximar bastante do seu rosto e ainda assim ficar focado. Mas em relação à câmera frontal por si só, em relação à qualidade, quando você mantém uma certa distância do seu rosto, o smartphone consegue te entregar sim uma boa qualidade, tá? Eu vou bater uma fotinha aqui para vocês darem uma olhadinha agora. E como vocês podem ver, ele trabalha muito bem no HDR e a nitidez também fica muito boa. Quando você aproxima aqui, ó, consigo ver bastante aqui os poros do meu rosto. A nitidez está realmente muito boa, tá? Essa câmera frontal tem uma qualidade muito boa. Como vocês podem ver aqui, ó, tá o Realme aqui, né, o GT Master Edition. Enfim, em questão de foto, em questão quando você distancia um pouco mais do smartphone, ele te entrega sim uma qualidade muito boa. A questão é que faltou aí sim um autofoco, né? Bom, galera, agora para fechar com chave de ouro, um outro ponto negativo dele também se diz em algo em relação ao audiovisual, tá? Na verdade, mais na parte do áudio, que não é que o som dele seja ruim, muito pelo contrário. Vocês viram lá, inclusive, no vídeo de pontos positivos, que um dos pontos que eu elogiei bastante o smartphone foi o fato dele ter um excelente áudio estéreo, tá? Com excelente volume e um excelente equilíbrio de qualidade, assim, tem uma qualidade realmente muito boa. O ponto negativo dele vai para o seguinte: infelizmente, esse smartphone não possui a entrada P2 para fone de ouvido, tá? Então, como vocês podem ver aqui, ó, tem a gaveta para chip, ó. Tem aqui a gavetinha para colocar o SIM card. Aqui você tem o microfone, a entrada USB-C e o alto-falante do smartphone. Você não tem nem aqui na parte de baixo e nem aqui na parte de cima, você não tem entrada P2 para fone de ouvido. Então, se você tem aqueles fones de ouvido que possuem a entrada P2, você infelizmente não vai conseguir conectar nesse smartphone. Para conectar no smartphone, ou você compra um fone com o padrão USB tipo C, ou você compra um adaptador, né? Um adaptador de USB-C para P2, para poder aproveitar o fone que você já tem em casa. Ou então, se você comprar o smartphone até um período
até um certo período, né, você ganha aí o Galaxy Buds Live, que é um fone Bluetooth, né? Você pode utilizar fone Bluetooth nesse smartphone e aí você não vai ficar mais refém de fones cabeados, né? Então, você pode escolher aí a forma que você quiser. Bom, se você for adepto de fones Bluetooth, saiba que até o momento desse vídeo possivelmente não estará mais à venda, né? Essa promoção aí do Galaxy Buds Live. Mas você pode comprar um Galaxy Buds Live, um Galaxy Buds 2, um Galaxy Buds 2 Pro ou qualquer outro fone Bluetooth, não necessariamente da própria Samsung, e vai ser compatível aqui com o smartphone, tá? Então pode ficar sossegado em relação a isso, porém, para aquelas pessoas que são reféns de fones P2, é um ponto extremamente negativo, beleza? Bom, mas então o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Já deixa aquele like maroto se você gostou do vídeo, se inscreve no canal se você for novo por aqui e ativa o sininho para sempre ficar por dentro dos novos vídeos e lives que aparecerem aqui no canal, beleza? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!